Boa tarde, amigos. Aqui vos falo Matheus Chibus, do canal Cicathlon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, que deem um like. E eu queria fazer dois pedidos. Vejam, a nossa amiga Carolina Faria, que é mezzo-soprano, uma das melhores do Brasil, eu já fiz inclusive uma live aqui, um Tiburcio Cast com ela, lecionará nos dias 10 e 11 de fevereiro, às 10 horas da manhã, um curso chamado Fundamentos da Expressão Vocal. Certo? É um mini curso gratuito. Eu irei mandar a vocês, inclusive, o link no qual vocês podem contatá-lo. Também o nosso amigo Marco Campos, ele é professor de violão e é um dos melhores do Brasil. Certo? Em especial, eu conheço poucas pessoas que tenham a cultura musical do Marco Campos e da Carolina no Brasil. Quase ninguém. Certo? E eu queria também recomendar aqui o perfil dele para interessados em ter aula de violão. Certo? Ele é muito bom nisso que ele faz. Certo? Inclusive eu pretendo trazê-lo também para um Tiburcio Cast. Como o assunto é dublagem, queria pedir a todos vocês também que se inscrevam no nosso canal, que é só sobre anime, mangá, quadrinhos, desenhos animados, cinema, cultura pop no geral, que é o canal Mangá cujo eu vou colocar aqui na descrição um link para a live que nós fizemos sobre dublagem brasileira, que é um assunto muito interessante, certo? Eu acho que nós demos uma boa abordagem. Bem, no Brasil está havendo um certo estardalhaço quanto a essa questão de que a inteligência artificial põe a dublagem brasileira em risco. E, de fato, em muitos casos ela põe. Certo? Ela pode replicar perfeitamente, substituir perfeitamente a dublagem? Não, acho que não. As pessoas que eu investiguei, que entendem de dublagem, dizem que não consegue substituir completamente a dublagem. Certo? Não consegue substituir completamente a dublagem. Mas existe esse risco de ela diminuir muito as vagas para dubladores. Certo? Bem, em primeiro lugar, esse assunto de inteligência artificial é um assunto que brasileiro deveria evitar discutir. Por quê? Porque é um assunto onde o debate todo requer o domínio de métodos formais, que em regra o brasileiro não domina, certo? O brasileiro domina muito menos que até os países vizinhos. Então é bom sempre tomar cuidado com isso aí. Esse tipo de debate, na verdade, também não é novo, certo? Houve uma coisa semelhante, um conjunto de protestos semelhante, na época do filme Expresso Polar. Havia o temor de que esse filme seria o início de uma nova era na qual a computação gráfica iria eliminar a necessidade de atuação, iria eliminar o mercado para atuação. Certo? Não eliminou. Mas o risco estava presente. Certo? O Brasil é um país que tem uma dublagem de grande qualidade. Porque a dublagem brasileira ela foi, digamos assim, o estúdio que de certa forma formou todos os demais foi o estúdio do Herbert Richards. Certo? O Herbert Richards, ele era um teuto-brasileiro que colaborou com o Walt Disney quando da presença do Walt Disney no Brasil. Certo? Quando houve aquele filme Saludo aos Amigos, né? Também Você Já Foi à Bahia. Ele conheceu o Walt Disney naquela época. E de certa forma, o Walt Disney, ele deu ao Herbert Richards
o mapa da mina no que diz respeito à dublagem. Ele teve contato direto com como a dublagem era feita nos estúdios americanos. Ele sempre fez trabalhos para a Disney também. E diga-se de passagem, isso é uma coisa que é pouco falada. Mas esse português biônico da dublagem, que é chamado de dublaguês, e que muita gente critica, mas que eu defendo, porque a expressividade desse dublaguês, querendo ou não, é muito superior ao português coloquial. Às vezes em que tentaram fazer a dublagem no Brasil com o português coloquial, quase sempre deu confusão, porque a expressividade é muito menor, o português é uma língua muito destruída. Mas esse dublaguês, na verdade, se vocês forem ver bem, ele vem dos quadrinhos. Essas expressões usadas no dublaguês, macacos me mordam, gira, etc. Isso aí vem das histórias em quadrinhos da Disney, que eram publicadas no Brasil pela editora Abril. Havia um certo intercâmbio entre esses adaptadores da Disney no Brasil. Os da dublagem com os quadrinhos, certo? Ou com os dos quadrinhos. E o resultado é que a dublagem brasileira acabou virando, apesar dos pesares, apesar do tão criticado dublaguês, mas ela é uma das melhores do mundo. Opinião minha, certo? Talvez eu esteja... Isso aqui que eu vou dizer, certo? É o que se conta de experiências anedotais, certo? Eu nunca vi uma tese que explicasse isso de fato. Mas como o Brasil é um país onde a entrada na carreira da atuação televisiva, o cinema brasileiro morreu durante a ditadura militar, né? O cinema brasileiro morreu durante a ditadura. Mas e o que sobrou foi a televisão, querendo ou não. Como a entrada na televisão é uma coisa muito relacionada à aparência, dizem, é algo que muita gente fala, que a dublagem atraiu muitos atores de talento, uma quantidade desproporcional de atores de talento que tinham sido rejeitados na mídia brasileira pelas aparências. Eles não faziam o perfil físico que eles queriam lá para um ator da Globo, ou da Tupi, ou na época da Excelsior, não sei, né? Isso é algo que muita gente diz, certo? É verdade? Não é? Eu não sei, certo? Eu não sei, certo? Não sei se isso é verdade, certo? Tudo me sugere que sim. Tudo me sugere que sim, certo? Eu acho que esse pessoal aí, muitos deles não eram excluídos da televisão por causa de marcação, por não saberem, por não terem domínio, assim, do aspecto facial da atuação. Acho que não. Acho que não. Acho que era pela aparência mesmo. Certo? Acho que era pela aparência mesmo. Na maioria dos casos. Agora, dublagem brasileira, certo? Ela é algo que se mantém em grande parte pela obsessão do público. Porque o público que vê séries, o público que vê filmes, etc., você tem uma parcela minoritária que de fato é obcecada por dublagem. Você sempre tem muitos comentários sobre como foi a dublagem de uma coisa ou não.
Mas a maioria ainda prefere conteúdo legendado no Brasil. E isso é cada dia mais desproporcional. O que eu acho é que o fim da dublagem, se acontecer, se trocarem tudo por IA, eu acho que não vão conseguir substituir tudo por IA. Acho que não. Não fica. Vai ficar algo muito aquém do que é o nível da dublagem brasileira até hoje. Vai ser algo inferior. Não vão manter o mesmo perfil. É impossível. Talvez em um país onde não haja tradição de dublagem seja algo remotamente possível. Mas eu acho que o público não vai querer mais que haja versões dubladas. Que quem ouve, que quem vê dublagem no Brasil é quem de fato é louco por isso aí. É quem de fato é louco por dublagem. Eu não sou. Eu não sou. Eu não me importo com isso aí. Certo? Mas eu acho que se inventarem esse negócio de substituir toda a dublagem por IA, em primeiro lugar, acho que vai ficar muito ruim, o público não vai gostar porque ficou muito ruim. E em segundo lugar, eu acho que isso também teria, na verdade, como efeito acabar com as versões dubladas do Brasil. Excetuando talvez conteúdo para crianças, mas não existe mais conteúdo para crianças na televisão brasileira. Então, é isso, né? É fundamentalmente isso. Lembre-se sempre uma coisa, não é sempre que a técnica aparece para melhorar as nossas vidas, né? Mas é bom nós sempre termos em mente que esse negócio de IA é, antes de tudo, antes de mais nada, uma ferramenta, né? O Brasil é um país onde as pessoas acreditam, é um dos países onde as pessoas mais acreditam que isso aí vai acabar com tudo, né? E ao mesmo tempo é o país onde as pessoas têm menos domínio de métodos formais e coisas semelhantes, né? Enfim. Pois um forte abraço a todos e até logo. Sigam o Marco, vão atrás do curso da Carolina e se inscrevam no Mangá é Tom. Um abraço, viu?